Agora, esse. Estão escutando, pessoal de casa? Alô, som, estão escutando? Aqui. Pessoal de casa está escutando? Ok? Débora, Natália, Laura, Catiúcia, estão escutando? Vamos lá, galerinha, estão escutando aí? Ok? Por favor, retornem aqui no chat. Sim? Sim, escutando. Obrigado. Vocês estão visualizando a minha tela ou estão só o quadro? Como é que está aí? Tá aparecendo os dois, normal aqui para mim. Perfeito, então. Qualquer dificuldade para vocês, para visualizar o slide, alguma coisa que o pessoal está de casa, é só chamar. Pode me interromper a qualquer momento, certo? Tá perfeito, obrigada. Vamos lá, então. Começar finalmente. Turma, prazer, boa noite a todos de novo, tá? Meu nome é Samuel, prazer com quem eu já trabalhei, tá? Independente da disciplina, para quem não me conhece também muito prazer, sou doutor em letras e vou trabalhar com vocês a disciplina de português, tá? Envolvendo tanto a parte da fonologia, a parte da morfologia e principalmente da sintaxe, já explico cada parte, tá? Além da interpretação de texto, certo, gente? Alguns aspectos de antemão eu gostaria de combinar com vocês. Reparem que está tudo diferente, né? O pessoal que estudou já aqui, já foi meu aluno, a gente chegava rasgando com tudo, com um pincel, de vez em quando a gente colocava um slide, né? Então, reparem que está tudo diferente em função da pandemia, não só o nosso cuidado com a máscara, com a questão da higiene e tudo mais, as regras sanitárias, mas o nosso modo de estudar. Nós temos aqui no curso Veiga, conforme o Marcelão já explicou para vocês, a plataforma Teams, tá? Então, todas as aulas, ao menos da minha disciplina, serão colocadas lá, ó, em língua portuguesa, vocês entrem lá, arquivo, que nem ele explicou para vocês, e lá terá, já tem, na verdade, né, a apostila em geral, tá? Com a teoria básica e alguns exercícios apenas, só de fixação, e aí em cada aula vai estar numerado, na minha disciplina, aula 1, aí vai ter slides com teoria e exercício. Aula 2, nem sempre eu vou trabalhar em slides, mas sempre eu vou fazer um material para vocês, seja de teoria, seja de exercício. Quando eu disser, ó, esse conteúdo aqui, a gente tem que dar mais ênfase nele, porque ele é mais importante, porque cai com recorrência nesse tipo de banca, que nem a crase, que já caiu na última prova e sempre cai aquela praga da crase, né? Então, gente, eu vou botar para derreter nos exercícios no sentido de dar mais exercício, exercitar com vocês. Está com dúvida? Me pergunta. Aqui em aula, nos corredores, quando eu estiver aqui, estou seguidamente aqui no curso, quase moro aqui, tá? Na internet, o Marcelão, ele criou ali o Telegram. Todos vocês estão no tal do Telegram, aquele, tá? Quem não tiver, por favor, chame ele depois ali na internet, que ele vai cadastrar vocês, ok? Uma espécie ali de WhatsApp. A maioria de vocês já deve conhecer, para mim também é uma coisa nova, o tal do Telegram. Para mim, eu sempre funcionava ali no WhatsApp. Quando vocês perguntarem algo, tá, que seja bem relevante, eu sempre vou aprofundar a discussão, tá? Agora, se de repente trazer uma dúvida de vocês, fiquem bem à vontade, e não for tão relevante com o propósito da banca,
eu vou explicar, ou eu vou dizer, ó, depois, em outro momento, eu explico e tal. Nunca vou ser grosseiro com vocês, sempre vou dar atenção. E mais, tendo dúvida, tá? É só chamar. Cláudia, seu áudio está ligado, tá? E a gente está escutando aí o ruído da sua casa aí, Cláudia. Ok? Valeu, tá? Acontece. Daqui a pouco entra um filho gritando, sempre acontece também no pré-vestibular, tá? Então, assim, ó, vamos ter um trabalho bem puxado, bem light. É cheio de regra, tá? Por isso que com esses recursos todos tecnológicos, nós, professores, também estamos nos habituando, tá? A vir além do quadro, do pincel, porque aqui nós temos o recurso das cores, as flechas, as setas, vídeos, e se torna mais atrativo. O conhecimento, a modo de dar aula está mudando também, aos poucos. Se tiver algum professor aqui, sabe bem do que eu estou falando, tá? Não darei aula sempre em slides, com certeza não, tá? Me nego, mas tem muita parte que tem que ter cor diferente, regra para ficar mais dinâmico, vai o slide. Sempre colocarei de antemão, tá? Hoje vou explicar ali o conteúdo, nós vamos trabalhar hoje o pontapé inicial, a relação de fonema e grafia, e amanhã, que eu tenho aula novamente com você, eu vou dar aula de acentuação gráfica. Barbadinho, os 2 primeiros conteúdos, muito simples, por sinal, ok? O de amanhã é ainda mais importante que o de hoje, porque cai com mais recorrência. Combinado, turma? Então, fiquem bem à vontade para a gente fazer um bom trabalho. Se sair daqui com dúvida, pergunta também na internet, porque lembra aquelas coisas que tem nas redes sociais, sei lá, Instagram e afins, que diz assim, no dia seguinte, após uma DR, com o namorado, com o esposo, com a esposa, lembrei de um bom argumento, podemos voltar a discutir? Nunca viram isso na internet, né? Então, se depois da aula vier a dúvida, fique à vontade para me chamar ali no privado ali do aquele negócio do Telegram. Ok, gente? Combinado? Podemos começar? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar com essa relação de letras e fonemas. O que é escrito, tá? E a representação da escrita no som. É algo que a maior parte de vocês talvez nem lembre do colégio, porque é muito negligenciado esse conteúdo. Inclusive em concurso público. Raramente ele cai, mas ele está presente nos últimos editais, então a gente tem que ver. Toda matéria é importante. Não existe isso, eu não vou reservar mais lugar aqui no meu HD para crase. Ok, né? É natural, a gente dá ênfase para alguns conteúdos. Agora, a gente tem que saber de tudo um pouco, tá? Então, assim, a língua portuguesa, turma, ela é dividida basicamente, tá? Se tu pensar na gramática, 3 partes, no todo 4. Quais são as partes que é dividida a língua portuguesa? Quando diz, vou dar aula de português, vou ter aula de português. Ela é dividida em fonologia, que é essa primeira parte de hoje, que é o estudo do som, tá? Ela é dividida em morfologia, que é a estrutura das palavras, e aí já começa a ficar importante no conteúdo. Quando a gente estudar o radical da palavra, o que vem antes, que é o prefixo, o que vem depois, que é o sufixo, tranquilo? Fonologia, morfologia, e a parte mais pesada da gramática, que a gente diz, é a sintaxe. É onde vocês irão estudar as classes das palavras, as funções gramaticais, objeto direto, indireto, coordenação, subordinação, regência, verbal, nominal, concordância e assim por diante. É um monte de regra, ok? E, por fim, a semântica. O que é semântica? Interpretação do texto. Então, nós temos fonologia, o som, morfologia, estrutura, sintaxe, que são essas regras gramaticais mais pesadas, e semântica e interpretação. Todas elas caem no concurso. Ok, gente? Beleza? Podemos começar, então, a parte de hoje? Então, bora lá. Aí, deixa eu só me achar aqui no mouse. Isso aqui é o que a gente vai ver, tá? Então, assim, o que é fonologia? Todo mundo sabe que fono é igual a som, ok? Logia é igual a estudo. Logo, fonologia é o estudo do som, certo? Nenhuma novidade até aí. Agora, o que é fonética?
A fonética é uma parte da fonologia, desse estudo, que se preocupa em estudar os sons das palavras emitidos pelo ser humano, não apenas de qualquer parte do corpo, mas apenas, licença da máscara, para a fala, ok? Apenas da fala. Não é à toa, gente, que vocês têm aqui essa imagem com boquinhas. Vocês estão vendo? Tem uma boca aqui, bem bonitinha a boca, por sinal. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a nossa posição da boca e da língua, ela está igualmente relacionada à maneira que a gente pronuncia os sons. Reparem aqui, ó, como é que está essa boca nos sons de A, E e I. Como é que a boca fica? Dessa maneira aqui, ó, A, E, I. Tá, minha boca não é bonita que nem essa, nem quero ter essa boca, né? Mas, ó, A, E, I, não tá aberta a minha boca para pronunciar. Agora, olha aqui, ó, CH e SH, a gente fala, ó, a rosa de Hiroshima, Shima, ó, fica próximo. O L, onde está essa língua? Lá no céu da boca, ó, L, a gente toca com a ponta da língua no céu da boca. Ó, o T e o V, ó, B, N e P, ó, B, N, a gente não está encostando um lado com o outro, só baixei a máscara para mostrar, tá, gente? Ó, B, isso se chama de bilabial. Ó, olha um pouquinho, ó, R, ó, O, W, Q, agora os outros, ó, C, D, quando a gente faz a pronúncia do F, ó, fricativa. Então a gente vai ver que há uma diferença enorme entre a representação da escrita da palavra, que é a grafia, e a representação do som, que é como esse som é representado na escrita. Acompanhe o raciocínio, gente. A aula de hoje é tranquila, mas tem umas regrinhas que são importantes, tá? Aqui são os modos. A fisiologia da voz não precisa ocupar o HD de vocês para isso. É só para ilustrar, tá? Quando o ar vem lá dos pulmões e contribui na emissão aqui dos sons, que às vezes saem anasalados ou não, tá? Mas isso aí é só um enfeite. Vem comigo. Então, aqui, o que é um fonema, Samuca? Isso a gente tem que saber para a prova. O que é um fonema? Fonema é a menor unidade sonora da língua. O que significa menor unidade sonora da língua? É aquele sonzinho que, misturado com outro som, emitido, formam uma palavra. Estão entendendo? Por exemplo, reparem a letra T. T. Como é que é o fonema? T é grafia. Ó, T é grafia. É a representação do T. Mas como é que é o fonema? Isto é, fonema é o som da palavra T. Como é que a gente pronuncia? T? Não, é T. Porque pode ser a combinação do som de T com A, com E, com I, com O e com U. Ok? Que são as vogais. Então, a representação do T é T. Tá? Então, uma coisa é a escrita da palavra, de todo o alfabeto, ok? Vogais e consoantes. Outra é a representação, tá, da palavra. Por exemplo, aqui, gente, deixa eu pegar o apagador. Olha só, só para ilustrar, olha aqui, ó. Vou escrever a palavra táxi. Ó. Táxi. Essa aqui é a grafia, é a escrita tradicional, correto? Tranquilo, ó. T-A-X-I. Como é que é o som de T? T, de A, I é I, mas o problema é no X. Como é que a gente pronuncia táxi? Aqui é tranquilo, ó. Como é que vai ficar essa representação? É aqui que cai a questão da prova. Possível caso, optem, tá, por fazer uma questão assim na prova. Estou dando já o bizu, o pulo do gato. Uma coisa é a grafia, a escrita tradicional, meus amores, que vocês estão acostumados. Outra coisa é a representação do som.
Como é que é a representação do T? T, do A, do I, e o problema está no X. Táxi, tá? A gente não diz taxi. A gente diz táxi, não é? Esse X não é psi? Quantos fonemas tem em psi? 2, 5 no total, isso. Mas, ó, psi é o som. Tu podes interpretar psi, né? Um C ou um K, né? E um S, psi, não é? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 palavras, perdão, 4 letras, tá? Essa aqui é a grafia, 4 letras. Ó, total é 4. Mas eu pergunto, qual é o total de fonemas, de sons dessa palavra? 5 fonemas. Então, turma bonita, esse é o maior ganho de hoje, é uma barbada. Tá? Eles vão colocar, eu vou fazer exercício já com vocês para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Tá? Eles vão perguntar quantas grafias tem tal palavra. Que nem aqui. Quantas tem? Quantas tem? 4. Perfeito, gurizada. Agora, quantos fonemas tem aqui? 5, porque o X, neste caso, tem o som, ó, táxi, xi, tem 2 sons ali. Vocês conseguem perceber isso? Então, a questão de prova, caso optem, tá? Caso optem, não estou secundarizando o conteúdo de hoje, mas ele não é o mais enfático, com certeza. Caso optem, que nem eu vou fazer exercício daqui a pouco, tá aqui o pulo do gato. Tu identificar quantas grafias tem e tu conseguir diagnosticar quantos fonemas, quantos sons possui. Tranquilo até aqui, turma? É barbado ou não é? Muito simples, cara. Vamos embora da aprovação. Tá? Vamos lá. Você sabe que para passar no concurso, além de estudar e preparar, você tem que fazer uma promessa, né? Ah, já vou vir no primeiro dia. Vou garantir. Vocês acham que o professor tem essa barriguinha aqui por desleixo? Essa barriguinha aqui, da insulina, o professor diabético não tem. Também. Porque, ó, isso aqui é aprovação, gente. Para quem não sabe, eu sempre faço isso em aula. Tem que fazer uma promessa. Se eu passar no concurso, aí eu vou ajudar a cesta básica. Não. Se eu passar no concurso, eu vou pagar um jantar no Lobão para o meu professor Samuel. Olha o naipe da barriga. Tem muita aprovação aqui, gente. Quantos Lobão eu vou garantir aqui? Não vem chorar. Não vem chorar. Vamos lá então, gente bonita. Olha aqui, ó. Fonema e letra. A letra é a grafia. Grafema é um sinônimo de grafia, de letra. É a representação gráfica dos fonemas. Que nem um X aqui. Tá? O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes, que é que nem um X. A gente fez lá em táxi, psi. Ok? Tem 2 fonemas. Uma letra pode representar fonemas diferentes, com um exemplo ao lado. O que eu quero destacar para vocês em uma questão possível de prova? Às vezes, determinadas palavras, tal qual eu vou ilustrar daqui a pouco, possuem o mesmo número de grafia e o mesmo número de fonema. Mas daqui a pouco vai ter um número de grafia menor do que o de fonema, que foi o exemplo que a gente viu. Então, eles vão perguntar se tem o mesmo número maior ou número menor. Tranquilo? Som? Vamos lá então, ó. Ver se vocês estão bem ligados. Ó, fonema e letra. Tá? Uma letra pode representar mais de um fonema. Com a letra X em táxi ou extenuante. Isso aqui a gente já viu, né? Então vou pular. Vou repetir o que eu falei. Ó, ou seja, nem sempre o número de letras de uma palavra corresponderá à quantidade de fonemas. Às vezes é maior, menor e pode ser igual. Tá? Samba. Olha a palavra samba. Vamos treinar. Samba. Samba tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Sinônimo de letra. Grafia. Sinônimo de grafia. Grafema. Por que eu estou insistindo que daqui a pouco aparecem esses nomes na prova e você fica, ai meu Deus, estão vindo cursinho, viu? Sim. Tá? Ó,
letra, grafia e grafema, ok? Sinônimo. Mas 4 fonemas. Por que tem 4 fonemas? Tem número de fonema de som menor do que grafia. É só pronunciar a palavra samba. Ó. Samba. O som do A, ele vai vir junto com o som do M. Olha aqui como é que fica. Samba. O som do A junto com o som do M. Estão entendendo? Aí, se é o mesmo tom, juntando esse A com esse M, fica san, não é? Se vai juntar o mesmo som, a gente vai contar como um só, um som apenas, um som só. Cuidado! 5 grafias para samba, porém 5 fonemas, 5 sons. Conseguiram captar isso aí? Tranquilo? Olha aqui o próximo exemplo. A palavra não. Da onde que vem aquele não na internet? Vocês são da época do MIRC? São da época do MIRC, internet de escada, sábado depois das 2 horas da tarde ou meia-noite, né? Aquele barulhinho chato, ficava ali ocupada, pai e mãe brigavam, quem nunca? Não vem me olhar e dizer que vocês são da época do Instagram e da internet, do Facebook, vamos catar. Que vocês são da época das comunidades do Orkut. Vocês são da época que usava MSN e tinha aquela mãozinha que batia na tela. Vou me mentir, né? Eu que tenho 27, sou dessa época. Para de mentir. Ó, não, a palavra não tem quantas letras, gente? 1, 2, 3. Aqui, né? Ó, 3. Quantos sons a palavra não tem? O som de N é um só, né? O som de A é an, e o som de O vai ficar como aqui, ó? Não. Por que eu falei na internet? Como é que é o não naquela linguagem? Não sei como é que tá agora, gurizada. Mas quando vocês eram bem novinhos, quantas vezes, não sei se vocês já usaram isso, mas quantas vezes vocês escreveram não na internet? Ao invés de colocar só 3, que era N-A-O, não, vocês botaram não. Da onde vem? Vem da fonética, porque o som de não fica não, anasalado, entenderam? Então, aqui neste caso, tem a mesma quantidade de letra e de fonema. Vocês já estudaram isso aqui, né, gente? Barbada, né? Ó, arrumar. Olha a palavra arrumar. Arrumar. Tem 7 letras, não tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o problema ali? Tem 6 fonemas, um som a menos. Por quê? Porque não tem 2 R's? É duas grafias, não é? 2 R's? Mas, na verdade, é um som apenas, um fonema. Tá tranquilo isso, gente? Foi claro, foi fácil de vocês repararem aqui a quantidade de letras e de sons, seja ele maior, menor ou igual? Tranquilo mesmo? Show? Vamos adiante. Um pouquinho. Em começo, meio de palavra, é sempre dígrafo. Exato. Não chega ali no dígrafo, mas é isso aí. Sempre dígrafo. Eu não sei o que estou procurando, porque eu não estou com máscara, e o que falou. Ok, vamos lá. Ó. Então aqui, gente, vamos por parte. Fonologia é o estudo do som, fonema é esse sonzinho da palavra, a letra é a grafia, beleza. Agora nós vamos ver aqui 3 diferentes tipos de fonema. Nós temos o fonema vogal ou vocálico, vocálico também é um sinônimo, semivogal ou semivocálico, mesma porcaria, tá? E consoante ou consonantal, de consonante, mesma coisa. Tá? São só maneiras diferentes de escrever a mesma porcaria. Vogal, todo mundo conhece, né? O som de fonema, A, E, I, O, U. Tá? Só que só tem um detalhe. A vogal é sempre a base sonora da sílaba. Olha só, o som vocálico, ele está muito mais concentrado, gente, digamos assim, ó, no A, no E, tá? Ó, no A, no E e no O. Por quê? Porque o som vocálico é aquele que a gente pronuncia, ó, sem obstrução do ar, ó. A, E,
teve alguma obstrução no som produzido aqui? Não. Agora, no semivocálico, no semivogal, geralmente vai aparecer o quê? Tá? Vai aparecer o I e o U, tá? Com um som de I e de O. Com som de U. Olha aqui, ó, a semivogal sempre se liga a uma vogal, tá? As consoantes são essas aqui que estão em tela. Então, a gente tem que pensar aqui primeiro na produção emitida do som, sem obstrução, com uma leve obstrução, tá? E com alguma relação com a vogal ou semivogal, tá? Bom, como é que a gente vai representar isso? Esses encontros vocálicos, ó, podem ser chamados de ditongo, tritongo ou hiato. Tem que saber. Sim, tem que saber sim. Olha aqui, ó, ditongo. Como é que é um ditongo? Nós vamos botar uma vogal, ó, com uma semivogal e mais vogal na mesma sílaba. Olha aqui, ó, na mesma sílaba. Mas, na verdade, olha aqui, ó. Noite. Noite. Nós temos uma vogal, o I é uma semivogal. Lembrando que semivogal é o I e o U. E a vogal A, E e O. Ok? Então, noite não tem a junção na mesma sílaba da vogal e da semivogal? Tem ou não tem? Então, isso nós chamamos de ditongo. De dois, tá? Ok? Agora, tritongo, obviamente, já diz tudo. Tem três, ó, semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Olha aqui, I, ó, vamos separar a sílaba, iguais. Aí nós temos aqui, ó, olha aqui, ó, U, A, I. O U é o quê? Uma vogal ou uma semivogal? Semivogal. O A é o quê? Vogal. E o I é o quê? Então, o tritongo é o encontro de uma semivogal, mais vogal, mais semivogal. Tá entendido aqui? Tranquilo? Tá? Prof, isso aí é barbada, ditongo e tritongo. Pelo amor de Deus. Agora, aqui, hiato. Hiato. O que é um hiato? É encontro de sons vocálicos, pronunciados um em uma sílaba e o outro em outra. Na verdade, o encontro de sons vocálicos estará em sílabas separadas, diferentes. Olha aqui, ó. Sair. Sair. O A é considerado um som vocálico. O I também semivocálico, ok? Mas eles estão separados pela sílaba, na mesma sílaba ou sílaba diferente? Sílaba diferente. Então, de novo, ditongo. Olha aqui, ó, encontro da vogal e da semivogal. Noite, ó. Agora, tritongo. Iguais. Nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Como é que separa? Iguais? E iguais. Vai ficar tudo na mesma sílaba. Entendido? Agora, sair não é separado em sílabas diferentes? Então, quando tiver esse encontro vocálico de vogais, porém, em sílabas diferentes, nós temos um hiato. Isso aqui é uma baita besteira, mas com uma porrada de conteúdo que vocês terão de informática. Não é fácil aquele conteúdo, pelo contrário, é bem complexo o conteúdo do Marcelão. Mais aquele monte de coisa da área de direito, matemática. Daqui a pouco uma palavrinha dá um branco, a gente confunde. Por isso que eu falo, repito. É para entrar na cabeça mesmo. E daqui a pouco eu vou retomar. E depois que eu der todos os conteúdos, eu vou revisar. Vai ser na baixa do palco, vai entrar essas regrinhas aí para a prova, certo? Tranquilo? Tem alguns que dizem, Samuca, tu enche tanto nosso saco que depois, para fazer a prova, eu fico escutando tua voz no meu ouvido dizendo, bom, tá? Ok? Gente, classificação silábica, uma barbada, ó. Monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas, três trissílabas, 4 polissílaba, 5 pentassílaba, 6 hexassílaba, heptassílaba,
octassílaba, eneassílaba, decassílaba. Pode ser? Tá? E quanto à tonicidade, tá? O que é a tonicidade? Alguém lembra? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Reparem aqui, a palavra Samuel. Samuel. Qual é a sílaba tônica de Samuel? Samuel. El, Rafael, Daniel, é tudo El. É a última sílaba, não é? E tem acento? Existe o acento gráfico e o acento tônico. Claro que o tônico também pode ser gráfico. Tá? Por exemplo, João é ão, não é verdade? Tá? Agora, a gente vai ter que ver aqui qual é a diferença de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Samuca tá brincando com o nosso nível de inteligência. Não, gente, eu não estou. Isso aqui está lá no edital, a gente tem que ver, é básico, mas a gente tem que ver. Depois a gente pode esquecer, vamos lá. Tá? Depois as aulas vão ficar mais interessantes, mais à frente. Opa. Mais adiante, só um pouquinho. Ó. Deixa eu passar aqui o apagador para não ficar ruim, para vocês enxergarem. O pessoal lá do fundo está conseguindo visualizar direitinho? Tá? Coloquem sempre também quem tem dificuldade para visualizar o quadro. Isso aqui está em PDF, que abre de barbada no celular. É só estar cadastrado aí no Teams. Não precisa nem trazer o computador. Se quiser, pode trazer, que nem um colega ali, né? Que aí fica mais amplo. Eu que sou cegueta mesmo gostaria. Agora, no celular já dá para acessar e aí dá para olhar o professor e olhar ali também junto para ir acompanhando, ok? Gente bonita, encontro consonantal é o agrupamento de duas ou mais, se é consonantal, só pode ser o agrupamento de duas ou mais consoantes. Certo, Gabi? Ó, na mesma palavra, denomina-se encontro consonantal. Ó, conjuntos ou inseparáveis, terminados em L ou R. Por exemplo, plebeu, crônica, exceto sublinhar. Sublinhar não. Mas olha aqui, plebeu. Onde está o encontro consonantal na palavra plebeu? PL. Beleza. Tá? Em crônica. Em crônica, encontro consonantal, de consoante. Aqui, CF. Ah, tá, não estava entendendo. Tá? Professor bem surdo também, tá? Ó, disjuntos ou separáveis por vogal, não representado na escrita, mas que é percebida na pronúncia, entre as duas consoantes. Por exemplo, ritmo. Não está separado aqui? Mas tem um encontro do T com M, não tem? Admirar, está separado. Está separado a sílaba. Mas não tem o encontro consonantal do D com M? Então, o que vocês observaram nos encontros consonantais de consoantes? Eles podem estar na mesma sílaba ou em sílaba separada. Tanto faz, tanto fez. Vai ser um encontro consonantal do mesmo jeito, essa porcaria. Ok? Adiante. Oi, amado. Claro. Só um segundinho. Por favor. Aí, conjuntos ou inseparáveis, né? Terminados por L ou R. Plebeu, crônica. Ah, tá, perdão. Estava o reflexo bem na frente, agora eu vi o exceto. Ah, tá. Eu só vi o sublinhar e não vi o exceto. Agora. Não, tranquilo. Não tem ruim. Cara, faço que nem o Luciano. Eu brinco com ele que eu tenho maior atividade com meu colega, né? De colégio. Por isso que eu brinco com ele. Sempre faço que nem ele. Ah, mas eu não vi mal. Não tem problema. O problema é ir para casa com dúvida. Ah, professor, mas eu não me soltei ainda. Então, te solta. Ó, vamos lá, então. Ó. Sílaba é a unidade ou grupo de fonema emitido num só impulso de voz. Classificação das palavras conta o número de sílabas. Nós temos aqui a monossílaba, um só sílaba, ó, dó, mão, cruz. Dissílaba, 2, ó, sapé, folha, tela. Trissílaba, fundação, médico. Polissílaba, veterano, natureza, tá? E assim sucessivamente. A divisão silábica, ó, a fala é o primeiro e mais importante recurso usado para a divisão da escrita. Regra geral, toda sílaba, atenção aqui,
Tu acha, Samuca, que eles podem perguntar uma regra gramatical no nosso concurso? Sim. Depois eu vou mandar ali para o Teams, tá? Um exemplo ali de últimas provas. Eles perguntam, por exemplo, regra de pontuação. Tal palavra possui tal regra por causa disso. A explicação, sim, pode cair. Então, olha aqui, ó. Regra geral. Toda sílaba, obrigatoriamente, tem que possuir no mínimo o que é? Uma vogal. O que a gente mais pronuncia é vogal. Tranquilinho? Show? Adiante. Até aqui eu estou ensinando o padre rezar a missa, eu sei, tá? Mas vamos lá, ó. Não confunda acento tônico com grave. O tônico está relacionado com a intensidade do som. E existe em todas as palavras, ou seja, todas as palavras têm acento tônico. Porém, nem todas as palavras possuem acento gráfico, ok? Samuel não possui acento gráfico. João, saúde, possuem, ok? Tá? Tranquilo? Belezura? Regras práticas, isso aqui normal. Ó, só para ilustração. Só um segundinho, a gente já vai ver coisa nova. Não vai ser só coisa básica, tá? Gente, quanto à classificação das palavras em relação ao acento tônico, nós sabemos que as palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na última parte, né? Então, olha aqui, ó, coração. O acento o tônico não está na última sílaba? Quando estiver na última sílaba, é uma oxítona. Ok? Tranquilo? Olha o meu nome, Samuel. Onde está a tonicidade? No El. Então, eu posso classificar Samuel como? Tranquilo? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Ó, cadeira, linha, régua. Então, quando tiver o acento tônico na penúltima, paroxítona. Por exemplo, a colega Silvia. Silvia, ok? Como é que a gente classifica? O acento tônico está no sil ou está no viá? Só se eu assaltar. Silvia! Aí sim. Né? Onde está o acento tônico em Silvia? No sil. Como é que a gente classifica? Entendido? Agora, olha aqui. A proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha aqui, ó. América. A-me-ri-ca. Última, penúltima e antepenúltima. Quando o acento tônico estiver na antepenúltima, proparoxítona, como é o caso de Ibérica aqui, por exemplo. Entenderam, gente? Não, estou ensinando o padre a rezar a missa, eu sei. Tá tranquilo? Então, lembrando que faz tempo, quem porventura fizer tempo que não estudou português, ok? Belezura? Oi? Isso, sempre, sempre, sempre. Tá? Bom, adiante, vamos lá. Vocês já ouviram falar em ortoépia ou ortoepia? Já ouviram falar nisso? Não. Quem tem um problema, tem dois. Ou seja, disse da ortoépia ou ortoepia, o segmento da gramática é responsável pela correta pronúncia das palavras. Como se pode ver, essa matéria é complicada até no nome. No entanto, dada a dinamicidade das línguas, os sotaques, os apagamentos e os acréscimos de vogais e consoantes, a compreensão da gramática internalizada sobre plural, frases como queres, né? Queres abacaxi? Queres abacaxi bonito? Totalmente fora de norma padrão, mas perfeitamente compreensível a quaisquer falantes. Ou seja, na fala, a frase inicial não se aplica. Tá? Então, quando a gente observa a forma correta, né, da escrita de uma palavra ao ser pronunciada, isso tem um nome, ortoépia ou ortoepia. Só que o problema disso, tá, é que em cada região no Brasil vai ter uma determinada som ou fala de uma palavra. Não é verdade? É ou não é? Outro dia, eu vou falar um palavrão, vocês me dêem licença, pessoal de casa e todos que estão aqui na sala me dêem licença. Sabe o cantor aquele Leonardo?
Outro dia, já faz um tempo, apareceu comendo uma manga, uma espécie de manga. E o que ele disse no som, aquele danadinho que ele estava comendo? Lá na região dele era buceta. Estão entendendo? Então, nós vamos observar aqui o que nós vamos chamar de variação linguística. E hoje ainda eu vou explicar quais são as diferenças das variações linguísticas. A geográfica, a social, tá? A da função. Tranquilo? Braço querido, tá? Vamos lá então na sequência. Vem comigo. Além disso, gente, eu já tocarei, ó, nós temos a prosódia. O que é uma prosódia? Prosódia tem a ver com a pronúncia também, assim como ortoepia, mas verificando a entonação correta. Vem cá, a gente diz xerox ou xerox? Ruim ou ruim? Vocês estão entendendo? Então, a prosódia está ligada à pronúncia correta, mas não à grafia. Vocês estão entendendo? Senão seria ortoepia. Isso aqui, às vezes, confunde também por causa da variação linguística, que eu já vou tocar nesse assunto. Tá? Olha aqui. Tem algumas pessoas... Olha a prosódia, na pronúncia. Algumas pessoas dizem assim, ó. Ah, isso aí foi muito sutil. Oi? Não. É sutil. Ah, a ave côndor. Aquela ave que é o símbolo da liberdade, é condor. Rúbrica. Como é que é a pronúncia prosódia relativa à rúbrica? Rubrica. Ah, o fulano é muito avaro. O fulano é muito avaro. Ah, no interim, o correto é ínterim. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, a ortoepia está ligada à grafia correta, a formalidade e informalidade. E a prosódia está relacionada a isso, mas mais vinculada ao som. Ok? Beleza? Estão acompanhando? Pode relacionar a prosódia com pronúncia, né? A pronúncia, exatamente. Perfeito. Tá? Ok? Variação linguística. Olha isso aqui. Olha a tangerina. Olha a bergamota. Olha a mexerica. Aqui a gente diz berga, né? Eu não gosto de bergamota, mas tudo bem. Minha irmã adora. Gosto de laranja. A variação linguística. Por que ocorre? Gente, o Brasil é um país geograficamente de um tamanho continental. E a língua portuguesa, aqui tem um professor de língua portuguesa, é uma porcaria. Se alguém estudou inglês aqui na sala? Alguém levanta a mão que estudou inglês, sabe um pouquinho de inglês? Ninguém sabe nada, nem verbo to be. Não. Pouquinho? Como é que é a gramática da língua inglesa? É uma barbada? Tem acento? Tem 4 tipos de porquê? Para que tem 4 porquê? Não muda o sentido. Para que existe a porcaria de crase? Só para a gente estudar e se ferrar no concurso? Não muda nada. O Brasil é geograficamente de tamanho continental, com uma língua que é uma porcaria, que tem um monte de regra, que só acentua a desigualdade social. Mas a gente tem que estudar para o concurso, infelizmente. Tá? Então, cada região vai ter uma fala, vai ter uma situação diferente. A isso nós vamos chamar de variação linguística. Tá? A primeira variação linguística que eu destaco para vocês é a variação diacrônica. Olha o nome. Diacrônica, vem de crono. Cronologia é quando a palavra muda com o passar do tempo. Olha a história. Como é que era? Vossa mercê, vós me ser, você. Não mudou a palavra com o tempo? E algumas regiões já dizem se. É ou não é? Talvez a evolução, ou melhor, a desvolução de você seja se. Então, quando a linguagem variar com o tempo, com a história, nós chamamos de variação diacrônica. Entenderam isso? Tá claro? Tá? O que é uma variação diatópica? É das diferenças regionais, inclusive da região do português do Brasil e do português de Portugal. Por exemplo, no Brasil a gente chama celular. Como é que os portugueses chamam o celular lá em Portugal? Telemóvel.
Estão entendendo? E é a mesma língua portuguesa, é o mesmo século. Então, muda de acordo com a região, com o topo, com o tópico. Variação diatópica é de região, entendeu? Tá? Olha só. É muito comum aqui no Brasil essa variação geográfica. Por exemplo, como o gaúcho fala, como o nordestino fala. Hoje, inclusive, eu estava dando uma análise de um livro, aula para a turma da média aqui, no Veiga, à tarde para Veiga Média em Rio Grande pela manhã. Hoje foi uma loucura. E aí eu estava dando uma análise lá da década de 30 do século 20. Eu estava falando dos jagunços, tá? Lá em Minas Gerais. E eles falaram, professor, é cangaceiro, professor? É, no Nordeste. Mas em Minas era jagunço, estão entendendo? Então, a palavra muda de acordo com a geografia, região. Estão entendendo? Diafásica é o contexto comunicativo. A gente se adapta ao contexto. Vou dar um exemplo de variação diafásica, da fase. Tá? O meu pai, ele tem cavalo. Quando ele vai até lá o cuidador de cavalo dele, que é um homem muito bom, muito digno, porém muito simples, não estudou, né? O meu pai não fala norma culta. Ele procura falar o dialeto, entre aspas, gauchês, para que o tal do cuidador consiga compreender, se comunicar bem com o meu pai. Então, o que o meu pai está fazendo? Ele está se adaptando ao contexto comunicativo. Então, olha aqui, ó. Diafásica, contexto comunicativo. Ocasião determina a maneira. Então, aquela ocasião, o meu pai está sendo informal, coloquial e se adaptando àquelas palavras bem baguais ali do que o cara fala. Ele fala, vou rápido, fui num vu. É muito interessante, eu aprendo muito quando eu vou lá. Né? Ok? Então, que é da situação, assim, né? Muito ligado à situação. Vocês entenderam isso aqui, gente? Tranquilo? E a variação que faltou aqui, ó, diastrástica. O que é diastrástica? Tá? É a convivência entre grupos sociais. Você ainda é professora, Silvia? Não é. Tá, mas faz de conta que é, tá? Tá. A Silvia faz de conta que é professora, é de história, né? E aí, lá no colégio que ela trabalhava, ela usava uma determinada linguagem com um grupo de professoras. Isso é uma variação diastrástica. Quem que é da área do direito aqui? Da área do direito. Beleza. Você é da área do direito, lembrava, Fran. Mais alguém? Quando vocês estão se comunicando, né, fazendo uma petição ou fazendo todo um processo, como é que é a linguagem que vocês se comunicam? Não é típica de quem é da área do direito? E assim sucessivamente. É só eles entendem, né? Né? Eles adoram, como é que é? Neste tom, neste diapasão, destarte, né? E assim vai, uma linguagem bem rebuscada, não é, Fran? Cheio de inversão sintática, mas enfim, entenderam isso aqui, gente? Tranquilo? Eu colocar depois exercício, se vocês conseguirem diagnosticar o que é uma variação diacrônica, que é aquela que a língua muda com o tempo, a variação diastrástica, que é a convivência entre determinados grupos, tá? De tópicos aqui do Brasil para Portugal, diafásica, o contexto comunicativo, e geográfica pode ser de uma cidade ou de um estado, não de um país, ok? Senão fica muito parecido. Tranquilo? Entenderam? Vocês estão me olhando agora assim, ó. Olhem para mim, vocês estão me olhando assim, ó. Entenderam, gente? Lu, tá conseguindo acompanhar? Tô com sono, é isso? Ai, vamos lá. Vamos ver se vocês prestaram atenção, bastante atenção aqui. Tcharam! Valendo R$1.000! Que nem o cara aquele do Caldeirão do Hulk, que agora foi para o domingo na Globo e, sei lá, ficou estranho aquele negócio. Já viram? Não, só estudam, né? Tá certo? Ó, gente, primeira questão, que nem dizia a minha antiga avó falecida. Ó, relação entre fonemas e grafias. Olha só. Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas, 5 sons. Alternativa A, filha.
Alternativa B, molhada. Alternativa C, guerra. D, fixa. E E, ilhas. Qual delas tem 5 fonemas, turma? Tempo. Qual? Fixa. F-I. Como é que a gente pronuncia o X? KS ou CS, conforme vocês quiserem. XA, né? Né? Não tem 2 fonemas ali? Então, no total, vai apresentar quantos? 5 fonemas. Gabarito, ó. Gabarito vai ficar aqui, ó. Sempre nos slides que eu mandar, sempre vai vir o gabarito, tá, gente? Caso vocês depois reforcem. Tranquilo, entenderam? Difícil isso? Uma barbada, né? A aula mais fácil do concurso é a primeira aula, tá? Mas se prepara que depois eu vou botar para derreter. Tá? Questão 2. Como é que fica a questão do LH? Ó, ya. É o mesmo som. É o mesmo som. Ya. Ó, 1, 2, 3, 4. Ya. Vai ficar o mesmo som. Não vai ficar o ks, que é bem separado. Sempre vai ficar o mesmo som. A gente vai falar em dígrafos depois, na manhã mesmo. A teria 4 fonemas. Oi? A filha teria 4 fonemas. Guerra. Ó. Não. É do outro. Ó. Esse aqui vai ter um som só. Sim, então seria 4. Então. É 4, né? Porque tá perguntando quase 5, né? Ok? Tranquilo? E, ó, aqui vai ter yas. Tá? Vai ficar o mesmo som. Aí é um só. Sim. Dependendo da ocasião, sim. A gente vai ver amanhã em dígrafo, tá? Para ficar mais claro isso para vocês. Tá? Não se preocupem. Vamos ver aqui. Questão 2. Gente, vem comigo, atenção. A palavra cujo número de letras, é igual ao número de fonemas. Ó, a palavra cujo número de letras, a grafia, é igual ao som. Qual é? Sucedida, caminhando, já tem ali uma juntura, né? Uma junção. Ó, grande, ó, é o mesmo som. Ó, espelho, ó, mesmo som. 2 S ou 2 R sempre é o mesmo som. Qual é o gabarito, gente? Gabarito A. Vai ficar sucedida. Bem separados os sons, ok? Entenderam? Tranquilo? Adiante. Questão 3. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas é... A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas é adolescência, queria, milhões, técnico, importante. É só vocês observarem quantas grafias tem e se tem o mesmo som. Bem simples essa aqui. Qual é o gabarito? Ó, perfeito. Ó, a palavra técnico, ó. A palavra técnico possui 7 letras e 7 fonemas, todos separados. O T, o E, o K, o N, o I, o C e o O, todos são separados, não tem nenhuma juntura. Se vocês observarem aqui, ó, adolê, não tem o S e o C juntando, já fica desigual. Olha o que vocês me perguntaram, malandragem. O Q, o U, não é o mesmo som? O L, o H não é o mesmo som? Sabe se na questão anterior, se as outras alternativas, se tivesse alguma coisa diferente, dava para confundir, por causa do C. Exatamente. Mas aí tem que estar bem definido, que nem tá, para não ter ambiguidade, você não teria que anular a questão. Tá? Ok? Vocês entenderam bem essa aqui, gente? Tá claro? Vamos para a próxima. Ai, professor, eu acho que é muito simples, eu acho que assim não cai. Pode cair, coração. Ó, observe as alternativas abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas. De novo, lê com calma. Observe as alternativas abaixo
indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas, 2 sons. Lixo. Próxima. Exercício. Exemplo. Agora, qual que tem 2 sons ali? O x, de novo. Entenderam? Aqui a matéria é bem chata, professor. Concordo. Tá? Essa aqui é a parte mais chatinha. Junto com a acentuação gráfica. Tá? Ok? Ó, gabarito aqui. Agora um pouquinho de variação linguística. 2 questões de variação linguística e a gente revisa e tá liberado. Ok, gente? Belezura? Vamos lá então, ó. Outro sim? O quê? O quê? O quê? O que você disse? Outro sim? O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que me parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Onus. Onus também. Desiderato. Resquício. Resquício é de domingo. Não, segunda. No máximo terça. Mas outro sim, francamente, qual o problema? Retira outro sim. Não retire uma palavra. É uma ótima palavra, aliás. É uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, em Crônica. O que eles estão retratando aqui? Que as palavras escritas, elas acabam trazendo toda uma gama de sentido. Tipo, não, isso é muito pomposo. A gente não está brincando agora com a Fran da área do direito das palavras. É exatamente isso, como se a gente pudesse usar as palavras somente em determinadas situações, é ou não é? Vamos ver o que a questão vai pedir. Qual é o comando? Qual é o comando da questão? Tá? Ó, opa, só um segundinho. Ó, no texto há uma discussão sobre o uso de palavras da língua portuguesa. Uma discussão sobre o uso de palavras. Esse uso promove o quê? A marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. É só uma questão de tempo, gente. É essa a ênfase? Não. Ó, B, um tom humorístico. Primeiro que é uma crônica. E toda crônica possui humor. Então, olha ali, ó. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Tanto é que eles estão brincando, não, isso é para domingo, isso é para segundo, ok? Mas vamos ver as outras, ó. C, caracterização da identidade linguística. Está falando de identidade linguística? Não tem como definir uma identidade linguística. D, distanciamento entre os interlocutores. Estão se distanciando pelo uso formal da palavra? Não. E, inadequação vocabular. Tem alguma palavra, um vocabulário inadequado ali? De acordo com a norma culta? Não. Qual é o gabarito? P, Brasil, um tom humorístico, porque é uma crônica. Está entendendo? Estão brincando sobre o uso das palavras em determinados dias. Ok? O gabarito. Tá? Última questão de hoje. Tá? Para eu não abusar muito de vocês. Tá? Ó, mandinga. Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, de sortilégio. Legal essa explicação, né? Olha ali. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta do quê? De um contexto sócio-histórico, de uma diversidade técnica, de uma descoberta geográfica, de uma apropriação religiosa.
Não é essa a ênfase, né? De um contraste cultural. Contraste tem que ser desigualdade. Pobre e rico, é isso? Gente, toda a questão ali está ligada a um contexto de um processo sócio-histórico. Então, o gabarito, claramente aí, a alternativa A. Ó, o texto é marcado por um tipo de variação histórica diacrônica, porque a palavra vai mudando de acordo com o tempo. Dê uma ênfase naquelas variações, não esqueçam para a prova. Tu não dá. Ah, mas pô, é um tópico que ele está subdividido a partir do edital anterior, ao menos que tinha lá da relação fonema e grafia. Às vezes cai um negócio que a gente nem espera, porque ele está relacionado. Por exemplo, no último edital, né, não está escrito verbo. Não está escrito termo acessório, termo integrante. Mas tem uma parte que está falando relações, né, das estruturas, das relações e estruturas, pode ser verbo, pode ser termo acessório, né, integrante. E eu vou dar tudo, se preparem. Então, de hoje, o que ficou de hoje? A matéria a aula mais barbada de todo o curso. Relação de fonema e grafia. Grafia é escrito, fonema é o som. Onde e como eles podem perguntar na prova. Não tem muita denominação. Hoje a mente sai tranquila. Apenas tu deve separar os sons das palavras e as letras das palavras da grafia. Tem o mesmo número de grafia e som? Tem mais grafia? Tem menos som? Tem mais som do que grafia? Atenção naquelas palavras SR, que quando dobradas, repetidas, vão ter o mesmo som. Os dígrafos que a gente vai ver vão ter o mesmo som. Atenção nessa palavra que é maravilhosa, o maravilhoso exemplo que é táxi. Porque o X, exemplo, não tem dois sons. Agora, táxi, o xi. Esse é o pulo do gato para a prova. Entender a igualdade, maior ou menor diferença de grafia e de som. Entenderam, gente? Aula mais simples do curso. Qual é o nosso propósito? Que amanhã, pela manhã, eu já mandarei arquivo ali no Teams. Amanhã nós vamos trabalhar também nos 2 últimos períodos com a matéria de acentuação gráfica, que também tem poucas regras, mas aí eu vou usar e abusar dos exercícios com vocês. Tranquilo, gente? E vai estar vinculado com algumas regras de hoje, vai ter dígrafo ali também, oxítona, proparoxítona e por aí vai. Não é a aula de acentuação gráfica, não é uma aula de pontuação. Pontuação é depois. Tá? Eu vou dar pontuação especialmente dando ênfase no hífen, que é a questão aguardada em prova. Alguma dúvida, gente? Não? Atenção, combinação com vocês. Em alguns momentos, eu vou dar aula até às 11. Ou 5 para as 11. Eu sei que vocês ficam muito cansados. Tem vezes que a gente pode acabar um pouquinho mais cedo. Depende do andamento do conteúdo. Não quero ficar assim engessado com vocês. E, de novo, se eu estiver aqui no curso, tiver dúvida, perguntem. Dentro da sala de aula, perguntem. Estou, no meu nome, na minha disciplina, liberando para me perguntar na internet. Caso eu demore para responder, porque eu estou em aula. Mas sempre no final do dia, ao menos, eu vou retornar. Combinado, gente? Vamos fazer um baita trabalho e vamos com tudo até amanhã. Bom retorno às suas casas. Até amanhã. Beijo bem doce no coração de vocês, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Tchau, tchau, tchau. É hora de dar tchau, tchau. Estou entrando nesse programa. Tim, Zé. Tem espera para carregar. Não aparece nada. Eu já está assim. Marcelão. Aqui não está dando ainda de ninguém. Tu faz o seguinte, tu chama ele no privado ali, tu tem o contato dele, né? Chama ele, não esquece. Diz assim, Marcelão, não estou conseguindo entrar aqui, ele vai te dar o suporte, tu vai entrar. Aí tem que passar os pontos. Ok? Wagner, prazer, Wagner. Fale. A respeito do grupo, do aplicativo, Telegram? da plataforma, Telegram. não estamos sabendo de nada. Acho que nós chegamos um pouco atrasados. Tá, vocês têm contato do Marcelão, aquele que estava dando aula? Eu vou dar para vocês, vocês anotem, vocês chamem ele, que ele vai cadastrar, porque ele é um da informática. Mas tem que ser no Telegram.
uma coisa é o Teams, que é esse sistema que acessa. Outra coisa é para não usar o WhatsApp, é a mesma coisa que o WhatsApp, só que é esse. Eu também criei, eu não sei Eu já utilizar. tive, mas aí É o não Telegram. usei Eu vou dar o hoje. contato dele para vocês anotem? Tá? Dá um segundinho aqui. Entenderam bem a aula de hoje? Samuel, deixa eu te falar uma coisa. Pergunte duas até. Aqui no táxi, por que não poderia ser usado o quê? Porque o quê seriam mais duas palavras, duas letras. Como assim o que no táxi? O quê? Porque usa o C. tem Ou o mesmo a caso. representação do C ou do K. Ó, Não. táxi, não no que, porque não é táxi, é táxi. O que. Tu entendeu? É mais aberto para o E. E o táxi é mais voltado para o I. Entendeu? Ó, tá aqui, seja com C ou com K o som. E o que. Você tá entendendo? Um é aberto para o E, o outro mais para o I. Por isso que não pode o que. Tá bem? É uma matéria mais chata, mais idiota que tem hoje, mas enfim, né? A gente tem que. É o som. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Marcelão, Sebastião, ó, 99. 999. Eu tenho 2 9s, tá? Mas enfim, 9912 7, ok? 9912 7 4610. Aí é só chamar ele 9912 7. 991 27 46 10. Isso, Tá. ok? Como é que é o nome? Marcelo. Marcelão, né? Olha o tamanho daquela criatura, tem um pé 46. O conteúdo que vai ser dado, ela vai ser postado antes da aula. O meu? Pode. Amanhã, pela manhã, eu vou mandar o arquivo Que já vai ser visto. que vai ser visto amanhã à noite. Tá bem? É essa a dúvida? Show! Obrigada. Merece. E vocês, por favor, anotou? Já tá com ela? Tá. Por favor, ó, nós somos... Ah, tá, que bacana. Tá, não sabia... chamem ele, ó, nós somos um casal aqui, nós está no grupo e tal, nos cadastros, está com dificuldade, que ele vai dar todo o retorno, que é com ele, não é comigo. Né? Porque se eu soubesse, eu já fazia, mas ele que é o cara da internet. Oi? A plataforma com ele, o Telegram, é tudo com o homem. Tá. É tudo homem com ele. Muito obrigado. Boa noite. Entenderam bem o conteúdo? Agora eu vou pegar o nome do teu pega, assim como tu pega no nosso, por causa que tem alguma coisa da matéria, apesar de eu ter concluído isso, eu não vi que deu aí, eu não tinha visto até agora. Mas é bem simples, né? Não tem... Eu achei, a certas partes, sim. Agora, claro, depois vai ficar pesadão. Que nem a matéria do professor Marcelo, não tem noção de informática, né? Nem eu. Mas eu fiquei falando na dele, eu entendi mais a tua do que a dele. Tá certo. Abraço, gente. Tchau, Natália. Grande abraço. Tendo dúvida, é só me chamar no Telegram. Tchau, tchau.